Imagine-se na fronteira de tudo o que poderia observar, compreendendo, ainda assim, que a universalidade se estende por 46,5 mil milhões de anos-luz em cada direção e pode não ter uma verdadeira fronteira. Os astrônomos mapearam horizontes que não são barreiras, observaram galáxias a moverem-se a velocidades incríveis e mediram o grande fluxo do espaço que define a nossa localização neste cosmos infinito. Mas se não temos uma fronteira para navegar, o que determina as limitações da nossa universalidade? E por que é que a nossa região cósmica pode diminuir de tamanho mesmo com o crescimento da universalidade? Para compreender, precisamos de repensar os limites mais profundos da própria sua existência. No cerne da cosmologia moderna reside uma métrica simples, mas estável. A universalidade que observamos expande-se em todas as direções a partir da Terra, estendendo-se por 46,5 mil milhões de anos-luz. Não se trata de uma suposição, mas de um valor calculado a partir da velocidade da luz e da idade do cosmos. A luz viajou 13,8 mil milhões de anos para chegar até nós, mas a expansão do espaço significa que a sua fonte está muito longe. A lei que define esta esfera é designada por horizonte de partículas. Não se trata de uma parede ou de um teto, mas sim da distância mais distante, a partir da qual qualquer sinal que viajasse à velocidade da luz, desde o Big Bang, nos poderia alcançar hoje. No interior desta vasta esfera, encontram-se todas as galáxias, estrelas e estruturas cósmicas registradas por telescópios como o Telescópio Espacial Hubble e o Telescópio Espacial James Webb. Uma única imagem do espaço profundo, um mero ponto no céu, revela milhares de galáxias, cada uma contendo milhões de estrelas, revelando a verdadeira riqueza contida na nossa bolha cósmica. No entanto, a comunidade observacional universal é apenas uma pequena parte do todo. Mais além do horizonte de partículas, podem existir diversas galáxias. Sempre ocultas à nossa visão, a sua luz não consegue chegar até nós devido à expansão natural do espaço. No início do século XX, o físico belga Georges Lemaître descreveu este cosmos em expansão, propondo que tinha surgido uma sociedade universal e que os seus limites eram definidos não por um canto físico, mas pelas limitações do que a luz podia revelar. Hoje, o raio da Coma, de 46,5 milhões de anos-luz, serve como o nosso fragmento quantitativo, um lembrete de que o horizonte de uma sociedade universal não é determinado pelo que existe, mas pelo que podemos esperar observar. As distâncias entre galáxias não são fechadas. Uma sociedade universal está em movimento, com um cosmos que tudo permeia, permeando as galáxias. Esta é a essência da dispersão métrica. À medida que o cosmos se expande, a separação entre galáxias distantes aumenta, não porque se movem pelo espaço, mas porque o espaço se expande entre elas. Quanto mais distante está uma galáxia, mais rapidamente se expande. Esta relação é anulada pela lei de Hubble. A velocidade é igual à distância. V é igual à constante de distância de Hubble. A cada milhão de parsecs, as galáxias aceleram cerca de 67 a 73 km por segundo, dependendo da fonte considerada. A expansão é medida pelo tamanho, que muda com o tempo. A luz das galáxias distantes aumenta à medida que o cosmos se expande. O desvio para o vermelho, denominado Z, indica o quanto a distância aumenta. A fórmula é simples. 1 mais Z é igual ao tamanho atual, dividido pelo tamanho no momento em que a luz foi medida. Para a galáxia com desvio para o vermelho de 1, a universalidade aumentou de tamanho porque a luz se estava a mover na nossa direção. Nem todas as galáxias se movem. Andrômeda, por exemplo, está a mover-se em direção à Via Láctea, atraída pela gravidade. Ela brilha em verde, não em desvio para o vermelho. Isto demonstra que os movimentos locais podem superar a expansão cósmica, mas apenas em pequenas escalas. A analogia do balão aparece frequentemente nos livros. Os pontos na superfície do balão desfazem-se à medida que este se expande, mas esta fotografia é falha. A universalidade não tem uma superfície bidimensional, e não existe uma linha divisória entre o interior e o exterior. A verdadeira história é uma malha dinâmica que se expande por todo o lado, sem centro, sem fronteiras, apenas distâncias que se alteram com o tempo. A forma da universalidade não é uma questão de representação, mas de medição. Os fisiologistas passam décadas à procura de sinais de que o cosmos possa regressar a si mesmo, ou desfazer-se com a ajuda de anjos benevolentes. O ambiente cósmico de micro-ondas, retratado pelo exclusivo satélite Planck, serve de modelo. As suas ínfimas flutuações de temperatura,
repulsores que arrefecem desde os primeiros momentos da universalidade, fornecem evidências da geometria do cosmos, ao analisar as dimensões angulares destes padrões e combiná-las com o princípio das oscilações acústicas bariônicas na propagação das galáxias. Os investigadores estimam o parâmetro de curvatura espacial, OK, em milhares de milhões de espelhos. Estudos recentes de Planck e oscilações acústicas bariônicas mostraram que o valor de OK é de 0,607, com uma incerteza de 0,89. Tanto quanto os cálculos permitem, o espaço parece denso, mas a topologia é apenas metade da história. A topologia do universo, a capacidade do cosmos para comunicar nos níveis mais elevados, permanece uma incógnita. Uma abordagem, denominada método do círculo comparativo, distorce padrões idênticos em lados opostos da franja de micro-ondas cósmicas. Se o espaço estiver rodeado por um touro tridimensional, a luz pode atravessá-lo mais do que uma vez, criando ecos estelares no céu. Ainda não existem círculos comparáveis no observatório de Planck, e esta deficiência aponta para um nível de densidade inferior. Se o universo for denso, a sua dimensão mínima deverá ser, pelo menos, a mesma do próprio universo, a 90 mil milhões de anos-luz de distância. Estes resultados não resolvem a questão. Um universo quase denso e possivelmente infinito não é plausível, assim como não podem existir certas topologias densas que favoreçam a diversidade. A investigação continua, impulsionada por dados, enquanto os cosmólogos exploram os limites do que a geometria e a topologia podem provar. No segundo seguinte ao Big Bang, o universo sofreu uma transformação tão extrema que mais tarde se chamou inflação. Em vez de 10,36 segundos e 10,32 segundos, o espaço expandiu-se por um factor tão grande que desafiou a compreensão convencional. Este breve salto destruiu qualquer mecanismo de estabilização na fábrica cósmica, expandindo-a em abismos muito para além do alcance dos telescópios. A lenda deste acontecimento está escrita no céu, não numa luz desconhecida, mas na tênue luz de micro-ondas que preenche o espaço. Em 1964, dois radioastrônomos dos laboratórios Bell, Arno Penzias e Robert Wilson, tentavam penetrar a nova antena. Testaram o cabo errado, apontaram o detetor em direções diferentes e até removeram a gaiola de proteção, na esperança de evitar danos no instrumento. Mas o som persistiu, um sinal estável correspondente a uma temperatura de cerca de 3,0 Kelvin, vindo de todas as direções. Independentemente disso, tratava-se de uma lanterna cósmica de micro-ondas, um remanescente frio da primeira luz do universo, teorizado pelos teóricos, mas nunca observado. As descobertas acidentais de Penzias e Wilson forneceram a primeira evidência direta de que o universo começou muito quente. A uniformidade desta lanterna de micro-ondas e as suas baixas temperaturas forneceram uma confirmação surpreendente do efeito dos sinais inflacionários. Os padrões frios na lanterna cósmica de micro-ondas eram consistentes com as previsões de um universo que surgia quase diretamente da inflação. A ligação entre teoria e observação aprofundou a cosmologia moderna, ligada à física dos primeiros momentos dos sinais recebidos em New Jersey. A história da forma do universo está escrita não só em equivalências, mas também nas ferramentas e nas mãos daqueles que procuram significado na estática cósmica. Os cosmólogos determinaram o balanço energético do universo com uma precisão incrível. De acordo com resultados consistentes do satélite Planck e de grandes levantamentos galácticos, aproximadamente 68% de toda a energia do cosmos existe como energia escura, uma força invisível que governa a aceleração da expansão cósmica. Este componente é chamado de ômega lambda. A sua influência está em todo o lado, expandindo o espaço numa quantidade desconhecida. Os números são precisos. De toda a existência material e energética, apenas uma pequena fração forma átomos e estrelas. A maior parte do que molda o destino do universo é esta energia escura desconhecida. O seu efeito impõe um limite severo ao que podemos alcançar. Mesmo que a humanidade pudesse viajar à velocidade da luz, o espaço mais escuro que poderíamos esperar seria uma esfera com uma resolução de cerca de 16 mil milhões de anos-luz. O efeito Oren. Tudo o que seja para além disso é calculado muito rapidamente, e nunca sem erros de cálculo. No futuro, o universo tornar-se-á um lugar ainda mais maravilhoso. À medida que a energia escura continuar a aumentar, transformar-se-á num lugar único, e as galáxias para além do nosso grupo ficarão gradualmente para trás, atrás do refletor cósmico. A luz, intensamente transparente e cativante à medida que o cosmos cresce, acabará por desaparecer de vista.
Apenas as galáxias gravitacionalmente ligadas a nós, principalmente a Via Láctea e a Andrômeda, juntamente com alguns grupos mais pequenos, permanecerão visíveis. O recuo cósmico espalhar-se-á tão rapidamente que nenhum sinal, nem mesmo um que viaje à velocidade da luz, voltará a chegar até nós. Daqui a milhões de anos, o aglomerado de estações espaciais locais tornar-se-á uma ilha de estrelas em escuridão infinita. Os astrônomos do futuro ficarão presos, rodeados por um silêncio que obscurece a verdadeira dimensão e história do universo. A sua janela para o espaço permanecerá para sempre reduzida, à medida que os horizontes se vão encerrando. Os nossos telescópios medem atualmente o universo em 92 mil milhões de anos-luz, mas a sua verdadeira extensão permanece desconhecida. À medida que a expansão cósmica se acelera, mais galáxias ficam muito além do nosso alcance. A janela cósmica não é um lugar, mas um horizonte que está sempre a elevar-se. A nossa curiosidade, no entanto, continua a avançar. Partilhe a sua surpresa?